Olá, crianças, bom dia. Vamos dar início a mais uma videoaula na disciplina de Ciências, professora Nazaré. Nosso conteúdo, o solo. Hoje nós vamos estar estudando sobre o solo. Coloquem a data no livro de vocês. Qual é a data? 28/10/2020, disciplina Ciências. Hoje nós vamos estar estudando sobre que assunto? Sobre o solo. Então, vamos dar início à nossa videoaula, todo mundo prestando atenção, pegando o seu livro, abrindo lá na página 126, peguem o seu livro e abram na página 126. Vamos dar início. Primeiro, nós vamos estudar sobre a formação do solo. Mas o que é o solo? O solo é a camada mais superficial da litosfera. É formado por pequenas partículas de minerais. Nessa camada há uma circulação de ar, água e por isso essa existência de vida, por isso há a existência de vida. Nós temos o solo, que é a camada mais superficial da litosfera, e nós vamos ter o subsolo, que é a camada abaixo do solo. O solo, na verdade, ele é formado, como eu acabei de dizer, ele é formado pela ação do tempo por milhares e milhares de anos. E através dos fenômenos naturais, quais são esses fenômenos naturais? A água, o ar. Sobre a rocha-mãe ou a rocha-matriz, essas ações desses fenômenos naturais, elas são chamadas de quê? Elas são chamadas de intemperismo. O que é intemperismo? É a ação dos fenômenos naturais, ou seja, é o desgaste da rocha-mãe ou matriz. O solo nada mais é que uma mistura. Que mistura é essa? Mistura de compostos orgânicos e inorgânicos. O que vem ser os compostos inorgânicos? É a água, os gases, que os gases estão aonde? No ar. E os minerais. E o que são os compostos orgânicos? São aqueles que vêm de organismo. Portanto, os próprios seres vivos que estão no solo fazem parte dele. Quem fazem parte dele? Os seres vivos, organismos mortos e mistura em decomposição, certo? Então, vamos lá. Formação do solo. O solo, ele é um processo lento, constante transformação. Ou seja, ele vive em constante transformação através de quem? Através do clima e dos seres vivos. O solo, como eu acabei de dizer, ele é um elemento natural muito importante para a vida de quem? Muito importante para a vida dos seres vivos. É rico em matéria orgânica e é onde vive quem? O homem, os animais e as plantas. Ele foi sendo há milhares de anos, não é 1 ano, 2 anos, milhares, Ele foi sendo há milhões de anos exposto a mudanças de temperatura. Por isso que entra aí o clima, e os seres vivos. É a ação de quem? É a ação da chuva, do vento, do calor, da água, dos rios e das ondas do mar. Tudo isso vai aos poucos fragmentando, ou seja, vai se desgastando,
as rochas e provocando transformações químicas. Foi assim, pela ação do intemperismo, né, que vocês já viram aí agora há pouco, que lentamente o solo se formou. E é dessa mesma maneira que está continuamente remodelando-se, ou seja, transformando-se. As rochas foram se fragmentando, quebrando-se em pedaços menores, até formarem pequenos grãos de areia, que vão ser a argila ou o calcário. Esses pequenos grãos têm também uma mistura de restos de seres que morreram, como animais e vegetais. Então, observe a imagem no livro de vocês, na página 127. Vocês têm a figura aí no número 1. Chuva e vento chuva e vento desintegram a rocha. É o número 1. Observe aí que a rocha é considerada aí a rocha mãe ou matriz. Número 2. Líquens e plantas se instalam. Líquens são associações entre uma espécie de alga, espécie de bactéria que faz fotossíntese. É uma espécie de fungo. Observe aí como, devido à transformação, observe que a pedra mãe, né, ou a rocha matriz, já não está mais intacta como na número 1. Já se transformou aí em vários pedaços aí. No 3, as raízes das plantas atuam na degradação das rochas e a sua decomposição contribui para a formação do solo. Observe aí na número 3 que as rochas se espalharam cada vez mais. Na número 4, forma-se uma camada de solo, capaz de sustentar as plantas. Observe agora a imagem que eu trouxe para vocês aí. Nessa imagem, fala dos horizontes dos solos, que é a mesma coisa que a formação dele, a etapa que ele sofre para ser concluído. Então, nós temos aí, são as camadas paralelas à superfície do solo. Na letra O, nós temos camada de resto de plantas e animais na superfície do solo. Na letra A, primeiro horizonte mineral do solo, mais escuro por conter mais humus que os horizontes B e C. Na letra B, horizonte formado por partes bastante desagregadas da rocha mãe, estando abaixo do horizonte A. Na letra C, horizonte formado por partes pouco desagregadas da rocha mãe, com presença de materiais que ainda estão se transformando em solo. Na letra R, rocha mãe que, submetida ao intemperismo, se desagrega e se descompõe, dando origem ao solo. Observe que na letra R, a rocha mãe, né, ou rocha matriz, ela está intacta. Devido às transformações que ela sofre através do intemperismo, ela vai constantemente se transformando, mas não é um processo rápido. É considerado um processo lento, certo? E agora nós vamos ver as características dos solos. Nós temos aí, primeira coisa, né, ou seja, a primeira característica do solo é a coloração, que é através da natureza da rocha mãe, da matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica, o solo, cada vez mais ele vai ficando escuro. Número 2, permeabilidade.
ou seja, é a capacidade da água atravessar essa rocha, nessa rocha mãe, com facilidade, né, da infiltração de quê? De água. Então, essa permeabilidade, ela facilita, é a facilidade da infiltração de água. 3. Porosidade, tamanho e o número de poros, se é pequeno, se é grande. E o 4, a textura, ou seja, a preparação entre as partículas minerais. Quem são essas partículas minerais? São a areia, o calcário e a argila, certo? Então, as características do solo. Ele é formado primeiro pela coloração, segundo pela permeabilidade, terceiro pela porosidade e quarto pela textura, certo? E agora nós vamos estudar sobre os tipos de solo. Nós vamos ver aí os principais tipos de solo. Existem vários tipos, mas nesse caso aí nós vamos estar vendo os principais. Os componentes sólidos, areia, argila e humo, estão presentes em quase todos os tipos de solo, mas a quantidade é variável. Essa variação que determina a ocorrência de diferentes tipos de solo. Número 1. Nós vamos estar estudando sobre o solo arenoso. É um solo muito permeável. Por que ele é permeável? Porque ele deixa a água passar com facilidade, ou seja, o que dificulta o desenvolvimento da vida vegetal. Contém aproximadamente 70% de areia, é muito poroso e permeável. Um exemplo disso é a areia da praia. Vocês já observaram lá quando vocês foram à praia? Quando diz que ele é um solo permeável, porque ele deixa a água passar com facilidade, certo? Vamos ver agora o segundo tipo de solo, que é o solo argiloso. Caracteriza por conter aproximadamente 30% de argila. É pouco permeável e contém diferente nutriente nas regiões úmidas. Predominam o cálcio, o magnésio, o potássio, o ferro e o alumínio. A argila, ela é conhecida como barro e serve para modelar esculturas ou objetos. Certo, crianças? Portanto, esse solo argiloso aí, a água em excesso nos poros do solo compromete a circulação do ar e o desenvolvimento das plantas fica prejudicado. É conhecido como solo massapê, ou seja, que ele é impermeável. Um exemplo disso são os pântanos, tá? Agora nós vamos ver o terceiro solo, que é o solo umífero. É um solo que contém aproximadamente 10% de humo. É arejado, é permeável e fértil para a vida de quem? Para a vida vegetal. O humo se forma pela acumulação e decomposição de restos de origem animal e vegetal. A matéria orgânica, ela é formada por quem? Ela é formada por raízes, galhos, folhas, frutas, detritos vegetais e produtos de origem animal. O humo é arejado, fofo e permeável, tanto para que a água atravesse como para reter parte dela, certo? Um exemplo disso é a mata e florestas, né? E por quê? Porque ele possui uma quantidade maior de humus que os outros tipos de solo.
e é bastante fértil. O humus ajuda a reter a água no solo, que se torna poroso e com boa aeração e, através do processo de decomposição dos organismos, produz os sais minerais necessários às plantas. É também chamado de terra preta. É ótimo para o plantio e ele é permeável. Certo, crianças? Então, hoje, e o próximo, que é o número 4, é o calcário. É um solo rico em calcário, utilizado na fabricação de giz, cal, cimento e na fabricação de solos. Possui uma quantidade maior de calcário que os outros tipos de solo. Dele é retirado um pó branco, por isso que faz a produção do giz ou amarelo, que pode ser utilizado na fertilização dos solos destinados à agricultura. É permeável e com ele se faz, como eu acabei de dizer, né? Com ele se faz o giz, o cal, o cimento e na fabricação de solos. Um exemplo dele são as minas calcárias, certo? Eu espero que vocês peguem o livro de vocês, leiam com atenção, vão grifando as partes que vocês acharem mais importante. O slide é uma complementação para o aprendizado de vocês. O conteúdo ele está na página 126, 127, 128, 129, 130 e 131. A atividade está na página 132, 133, 134 e 135. Leiam com atenção, vão grifando as partes importantes, né? Parte importante do assunto. A atividade ela está fácil, basta você, se você leu com atenção, prestou atenção na videoaula, você vai conseguir responder com facilidade. Dúvidas podem me perguntar no meu PV, certo? Agora eu finalizo com um vídeo para complementar a aprendizagem de vocês. Fiquem com Deus, tenham um bom dia, façam atividade, não deixem acumular atividade para que vocês não fiquem atrasados. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Hoje vamos estudar o solo. O solo é um corpo de material que recobre a superfície terrestre imersa entre a litosfera e a atmosfera. Para um agrônomo, solo é a camada na qual pode se desenvolver a vida vegetal. Para o engenheiro civil, sob o ponto de vista de mecânica dos solos, solo é o corpo passível para ser escavado, sendo utilizado dessa forma como suporte para construções ou material de construção. Solo é a camada mais superficial da crosta. É composto por sais minerais, seres vivos e rochas em decomposição. Existem muitas variações de terreno a terreno dos elementos de um solo, mas basicamente figuram-se em 4 camadas principais. A primeira camada é rica em humus, detritos de origem orgânica. Essa camada é chamada de camada fértil. Ela é melhor para o plantio, e é nessa camada que as plantas encontram alguns sais minerais e água para se desenvolver. A outra camada é a camada dos sais minerais. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é do calcário. A segunda parte é a de argila, formada geralmente por caulinita, caulin e sedimentos de feldspato. A última parte é de areia. Esta camada é muito permeável e existem espaços entre as partículas de areia, permitindo que entre água e ar com mais facilidade. A terceira camada é das rochas parcialmente decompostas. Depois de se decomporem totalmente, pela ação da erosão e agentes geológicos, essas rochas podem virar sedimentos. A quarta camada são as de rochas que estão inicialmente começando a se decompor. Essas rochas podem ser chamadas de rocha matriz. Tem diversos tipos de solo. Solos arenosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração areia, formado principalmente por cristais de quartzo e minerais primários.
Solos arenosos têm boa aeração e a capacidade de infiltração de água. Certas plantas e micro-organismos podem viver com mais dificuldade devido à pouca capacidade de retenção de água. Solos argilosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração argila. Não são tão arejados, mas armazenam mais água quando bem estruturados. O lato-solo é granular e coloração avermelhada a vermelho escura. São solos sazonais típicos da região de clima tropical úmido e semiúmido, como o Brasil e a África Central. Sua coloração pode ser avermelhada, alaranjada ou amarelada. São profundos, bastante porosos e bem interperizados. Os solos lixiviados são aqueles que a grande quantidade de chuva carrega seus nutrientes, tornando o solo pobre de potássio e nitrogênio. Solos áridos são aqueles que, pela ausência da chuva, não desenvolvem seu solo. Solos de montanhas são aqueles que o solo é jovem. Solos orgânicos são compostos de materiais orgânicos, como restos de organismos mortos em decomposição, além de areia e da argila. Este solo é o que mais favorece o desenvolvimento da vida das plantas. Porém, solos orgânicos tropicais, como o do Brasil, por exemplo, possuem baixa fertilidade. Humus é o resíduo ou composto solúvel originado pela biodegradação da matéria orgânica, que torna disponível para as plantas nutrientes minerais e gasosos como o nitrogênio.